não quer mostrar que precisa do outro. Não quer mostrar que, poxa, eu me senti insegura naquele momento. Não quer. Não, eu preciso me mostrar forte, eu preciso me mostrar bem. Isso vem da positividade tóxica também. Se eu mostrar um pouquinho de quem eu sou, se eu mostrar um pouquinho das minhas dificuldades, dos meus medos, eu vou repelir a outra pessoa, ela vai se afastar de mim. Pamela, você é muito novinha perto de mim. O tempo que eu estudei pra hoje, né? Então você tá com estudos... quantos anos, Pamela? Eu tô com 26. 26, 26. né? Que bom, que bom. Já com 26 anos, você... E assim, uma pessoa que, ao decorrer do nosso encontro aqui hoje, a gente percebe assim, o quanto você gosta de ler, tá ali pesquisando, vivia ali na biblioteca. Então eu acho que você tá muito mais, assim, dentro dos artigos e tá dentro do foco de relacionamento. Como você vê hoje, né, assim, dentro da sua prática, dentro da própria pesquisa, dos livros, essa coisa desses relacionamentos fluidos via aplicativos e redes sociais? As pessoas estão se relacionando muito assim, né? Às vezes, assim, eu falo assim, gente, será que eu tô tão velho que eu... Não, a gente se encontra pelo Instagram. Deu 3 tiquezinho ali, ele tá dando em cima de mim. Outro dia teve... Não foi? Quem foi que falou alguém assim? Não, falou curtiu isso pra gente 3 vezes seguidas. Eu falei, gente, então eu tô me relacionando com todo mundo que eu quero chamar pra vir aqui. Eu fico até com medo, porque a gente começa a seguir vocês, aí eu falo, gente, curti. Já era, tá interessado. Pois depois que eu falei essa regra aí, eu tô tá esquisito. Então, assim... São coisas muito diferentes da gente. A gente, para se relacionar, para eu levar alguém dentro da minha casa, fazer parte do meu convívio, eu tinha que encontrar, eu tinha que olhar. Não tem mais essa coisa, né? Sim. Então, como que você, dentro desse mundo que você está vivendo muito mais do que a gente agora, e está ali nas escritas, e vendo com os próprios pacientes, como você tem visto isso, essa influência? Bom, claro que cada geração tem sua característica, mas, no geral, as regras do jogo, quando a gente fala de biologia, do nosso funcionamento, do que a gente precisa para saciar nossas necessidades emocionais, isso não muda assim tão fácil. E o que acontece é que, às vezes, as pessoas buscam atender essa necessidade de vínculo de formas que não vão atender, que não vão saciar. Como você falou, formas muito fluidas. O que eu percebo muito é que as pessoas perderam a tolerância que eu coloco essa palavra com muito cuidado, mas tolerância ao desconforto na relação. O que isso significa? Perfeito. Por exemplo, eu vou ter o contato aqui com essa pessoa no Instagram e eu vou ver só uma parte dela. Eu vou ver só um pouco dela, não vou ver o todo. Porque eu não quero ver o que é ruim. Eu não quero ver o que é difícil. Eu só pego aquilo que é bom. Eu só pego aquilo que é bom. Mas uma relação profunda, uma relação enraizada, que é uma relação segura e que pode atender nossa necessidade emocional, é uma relação do convívio, é uma relação do contato, é uma relação do desafio. Relacionamento é difícil, muitas vezes. Não precisa ser pesado. Mas relacionamento, muitas vezes... é complexo. É complexo, tem desafios. Esses dias eu estava na praia com uns amigos muito antigos, desde a infância. Eu olhei assim pra uma amiga minha e fiquei pensando, tanto que a gente já brigou nessa vida... o tanto que a gente já se desentendeu nessa vida e a gente se ama tanto. Se uma precisar, ela fez praticamente todo o meu casamento, né? Junto com a equipe lá que ela montou. Que bonitinho. Ela fez pra mim, mas a gente já brigou tanto nessa vida. Laura, te amo, tá, amiga? Mas relacionamento profundo é isso. Mas pra Ele não isso... é perecível ao tempo, né? Mas pra isso a gente às vezes tem que tolerar alguns desconfortos. Tolerar o outro que é diferente de mim, que tem suas dificuldades, tem seus desafios. E essas relações tem opiniões hoje... diversas. Isso. A gente tem que respeitar Exato. isso. Porque só quer viver o lado bom. É isso que tá acontecendo. Alex, porque aí eu escolho, olha aquele perfil bonitinho de corpo, tá falando bem, vou ali. Só que quando começa, aí eu já pulo, já vou pra outro. Já pula. E isso não sacia e você não vai criando raízes. Eu acho que a positividade tóxica tornou isso. Perfeito. Né? Essa coisa que todo mundo tem que estar bem, todo mundo é maravilhoso, todo mundo todo mundo com filtro perfeito, todo mundo... criou essa sensação as dificuldades. De que as coisas... Exatamente. Quando criou chega nas essa dificuldades, ilusão. quer pular fora. Exatamente. Sim.
tem algo que eu falo muito com... Perdão. Tem algo que eu falo muito com casais e pessoas que chegam na terapia com demandas de relacionamento, que é sobre a vulnerabilidade intencional. Falando de vulnerabilidade não como fraqueza, mas vulnerabilidade como essa abertura a expor suas dificuldades, a expor suas emoções. Porque, às vezes, no relacionamento, a pessoa não quer mostrar que tá triste ou não quer mostrar que precisa do outro. Não quer mostrar que, poxa, eu me senti insegura naquele momento. Não quer. Não, eu preciso me mostrar forte, eu preciso me mostrar bem. Isso vem da positividade tóxica também. Se eu mostrar um pouquinho de quem eu sou, se eu mostrar um pouquinho das minhas dificuldades, dos meus medos, eu vou repelir a outra pessoa, ela vai se afastar de mim. Eu tenho que sempre mostrar que eu tô bem. E isso não gera conexão verdadeira. Não gera. A vulnerabilidade, nesse modo de falar da vulnerabilidade, é o que conecta as pessoas. Vocês podem perceber. Aquela pessoa que você mais confia é aquela pessoa com quem você já abriu coisas da sua vida e que você não falou com mais ninguém. É aquela pessoa que já te contou coisas que nunca contou pra outras pessoas. Porque a gente abrir a nossa vida, assim, falar do que a gente sente, dos nossos medos, conecta. E o que as pessoas fazem hoje é evitar a vulnerabilidade. Evitar essa exposição. E isso gera uma desconexão. Gera um afastamento. Gera relacionamentos rasos. Sabe? Perfeito. Eu acho que muito importante também a gente começa a aprender a fazer a seleção de com quem se abre. Eu quero. Exatamente. Né? Porque, assim, esse expor, esse colocar vulnerabilidades é maravilhoso quando você está fazendo com a pessoa certa. É isso que o Almir Levine fala. Exatamente. Ele fala que o problema não é a dependência. E eu não estou falando da... Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado. Que o meu amor, que a minha proximidade, que eu estar disponível o tempo inteiro vai fazer com que essa pessoa queira se conectar comigo. Não vai. Exatamente. Não vai. Ninguém ama por dois, né? Não, ninguém ama por dois. Isso. Não. Cada um ama e aquilo faz uma terceira pessoa, mas que não o conjunto de dois, ele tem que ser de tal maneira que nenhum dos dois deixe de ser um. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Satisfazer a necessidade de vínculo sem negar, sem se afastar. A individualidade. Isso exatamente. É um grande desafio. E são duas necessidades importantes, a autonomia. Total, das duas, o equilíbrio dessas duas coisas, de continuar sendo a dupla, mas também não deixar de ser indivíduo. Né? Foi uma coisa até que fez eu demorar um pouquinho pra realmente abraçar esse tema dos relacionamentos, por exemplo, no Instagram. Eu acho muito importante o que a gente está fazendo aqui agora, esse trabalho também no Instagram de falar de psicologia, falar dessas ferramentas, porque o acesso ao conhecimento psicológico, pelo menos aqui no Brasil, é caro, é difícil. A gente está aqui tornando acessível. E algo que me fez eu demorar um pouquinho para abraçar o tema dos relacionamentos é porque quando a gente abre o Instagram, tem muita gente falando de relacionamento e tem muita gente que fala hipervalorizando a necessidade de autonomia. Você precisa ser independente, não fala de equilíbrio. Mas não fala desse equilíbrio. Eu tento tomar esse cuidado também, porque eu sou apaixonada pelo vínculo. Mas eu tento também trazer a questão da autonomia. Com certeza. A gente precisa equilibrar. A gente não pode nem ser o guerreiro invulnerável que dá conta de tudo sozinho, que resolve suas emoções, seus problemas sozinho. Mas a gente também não pode ser super dependente. Sem o outro eu não consigo. Se ele sair da minha vida, eu vou morrer. Eu não vou dar conta de nada. Não, exato. Eu acho que o grande desafio é esse. Né? Isso eu vi você colocar com muita tranquilidade mesmo. Que bom. Né? Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais
como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.